vamos resolver a última questão, 91. A água na forma líquida tem um comportamento anormal entre 0 e 4 graus, como ilustra o gráfico cartesiano a seguir, que mostra a sua densidade, como a sua densidade varia em função da temperatura, beleza? Dilatação anômala da água. Os 5 frascos apresentam na figura a seguir idênticos. 5 frascos representados na figura a seguir são idênticos, transparentes, feitos de um material termicamente indilatável, ou seja, eles não sofrem efeito da temperatura, beleza? Estão apoiados numa superfície plana e horizontal e contém a mesma massa, então a massa de água é igual. A temperatura é diferente. E contém uma mesma massa de água, a temperatura é diferente. Se a água nos frascos estiver a 4 graus, esse frasco é o de número. Vamos lá. Vamos entender o que acontece aqui. A água, ela tem esse comportamento anômalo entre 0 e 4 graus. O que acontece? Pelo gráfico, você observa o seguinte. Você tem a densidade da água normal bem no começo de 1 grama por centímetro cúbico. Densidade de 1, que a gente já sabe. Conforme você aumenta a temperatura, a densidade da água aumenta até um certo ponto. Depois a densidade começa a diminuir. Porque pensa comigo. Quanto maior, deveria ser, né? Quanto maior a temperatura, você pensa assim, as moléculas elas ficam presas dentro de um range, beleza? Moléculas aqui juntinhas. Não é exatamente assim, mas é pra gente entender, beleza? Dentro de um range assim, permitido, beleza? Quando a gente aumenta a temperatura, a gente aumenta o grau de vibração delas. Então elas variam dentro de um range. Vamos supor que aqui é o range que ela pode vibrar. Ela vibra para lá, vibra para cá e balança. Quanto maior a temperatura, maior é esse range. Maior é a distância intermolecular para a mesma massa. Ou seja, a mesma quantidade de massa ocupa um volume maior. Se ela ocupa um volume maior, a densidade ela é menor, beleza? Que a densidade é quão condensado, quão parrudinho é o bagulho, entendeu? Ou, tendo um termo mais técnico, mais denso significa que a quantidade de moléculas por espaço de área é maior, cabe mais moléculas. Eles têm mais moléculas naquele mesmo espaço de área, entendeu? Em suma, quanto maior a temperatura, menos denso o corpo tende a ser, entendeu? Porque as moléculas vibram mais e a área que elas ocupam tende a ser maior, então menor é a densidade. Só que de 0 a 4 graus, isso não ocorre com a água. Quando ela aumenta a temperatura de 0 a 4, a sua densidade aumenta e não diminui, entendeu? Ela fica mais condensada para o mesmo volume, ela fica mais apertadinha. Então, se ela fica mais apertada, e eu sei que densidade é igual a massa sobre volume, beleza? O que eu preciso entender? Quando a densidade aumenta, o meu volume diminui, porque elas são grandezas inversamente proporcionais, entendeu? Então, para uma mesma massa, né, a massa mantendo constante. Então, no nosso exercício, a gente precisa encontrar qual é o frasco cujo volume diminuiu de todos eles. O único que o volume diminuiu é o 2. Logo, a minha resposta é a letra B. Questão plenamente conceitual. Bem tranquila, bem simples, zero estresse. Tá bom? Espero que você tenha entendido até aqui e que tenha gostado das resoluções, tá bom? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, já sabe, é só me procurar. Tamo junto.